Você ouve a Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite! Aqui é Tainan Honorato em mais uma Frequência Universitária. O nosso entrevistado da noite é o mestre em Ciência da Tecnologia e Sociedade, João Flávio de Almeida. E para falar um pouco, hoje o tema é tecnologia e suas vertigens. Poderíamos dizer que desde algumas décadas atrás, várias mudanças foram sendo inseridas na sociedade. Claro que devido ao avanço da tecnologia. João, atualmente qual está sendo o principal papel da tecnologia no meio de divulgação de informações? Primeiramente, boa noite e obrigado pelo convite. E acho que esse é um tema que a gente tem que abordar mesmo bastante, porque a gente está tateando as coisas ainda. A gente não deu tempo de sentir as consequências de muitas das coisas que nós temos vivido, vivenciado e proposto, né? A gente ainda não sabe as consequências. Acho que essa primeira pergunta é uma pergunta bem complexa. Acho que a primeira coisa que eu queria assinalar sobre a questão da tecnologia é que é do ponto de vista ético. Quando a gente fala de ética, a gente tem que pensar que cada campo do conhecimento, às vezes, tem uma ética individual. Então, imagina assim, se eu falasse que a religião tem uma ética, não é errado eu dizer que a política tem uma outra ética e que a ciência tem outra ética e cada um tem a sua ética. E nem sempre essas éticas são éticas para o ser humano. Às vezes essa ética é para o próprio campo. Então imagina que dentro do campo científico, do campo tecnológico, muitas vezes a ética que funciona ali dentro, por exemplo, é a ética de quem vai descobrir primeiro. A ética de quem vai chegar com algo que vai bombar, quem que vai chegar com a nova descoberta que vai revolucionar o mundo. E ninguém pensa muito nas consequências disso para a humanidade. Então é uma corrida, então a ética da tecnologia e da ciência é uma ética de uma certa corrida, que o ser humano não importa muito nessa história. Então, quando a gente fala essa primeira pergunta com relação ao papel das tecnologias na comunicação e na informação, na divulgação de tudo isso, acho que passa por isso. Vamos lá, vamos fazer uma grande corrida, vamos ver quem desenvolve um novo aplicativo que vai bombar, quem vai descobrir a próxima rede social que vai ficar mais rico que o Mark Zuckerberg, todo mundo nessa correria toda e ninguém pensa direito nas consequências disso para a sociedade. Então, acho que esse é um papel nosso, de comunicadores, refletir um pouco sobre essas consequências. João, você tem medo do futuro tecnológico para o qual estamos caminhando ou acha que os filmes e séries futuristas exageram um pouco em certos aspectos? O Exterminador do Futuro vai sair aí dando um monte de bala em todo mundo, né? Ou uma Matrix, né? Nem vai saber. Tem dois termos que eu acho muito interessante para pensar isso, que são uma dicotomia, né? Tecnofilia e tecnofobia. Tecnofilia são aqueles que amam a tecnologia, né, de uma forma apaixonada, que não olha de forma crítica para nada, e enfim, que maravilha, tem um monte de borboletinhas e arco-íris saindo dos computadores. E os tecnofóbicos, que são os que morrem de medo da tecnologia, acha que em qualquer momento o Arnold Schwarzenegger vai sair com uma metralhadora giratória, né, e dizendo I'll be back, né? Eu acho que a questão é chegarmos a um equilíbrio. Eu acho que não é o momento também de a gente morrer de medos e evitar tudo, vamos parar a história, vamos parar o progresso, acho que não é isso. Mas também olhar para tudo isso de uma forma muito rasa, muito inconsequente, eu acho que isso é um problema muito grande, né? Qual é a consequência? A gente não sabe, a gente ainda não mediu. Quais são as consequências de crianças que estão nascendo e antes de aprender a falar já sabe operar, digamos, um tablet, já sabe ligar um computador, já sabe jogar antes de aprender a falar. A gente não mediu as consequências disso. Isso me assusta, o fato da gente fazer tantas coisas tão aceleradas sem medir, sem testar. Eu acho isso tudo muito inconsequente. Então, não tenho medo da tecnologia, tenho medo da inconsequência com que os cientistas e os
as pessoas que produzem essas tecnologias estão trabalhando com isso. Então você acredita que essa parte seria prejudicial na questão dessa evolução toda e dessa busca toda? Eu acho que o prejudicial é não refletir sobre isso. A gente caminha cada vez mais para medidas políticas, etc., que só fomenta o desenvolvimento, dinheiro para o desenvolvimento, dinheiro para novos produtos, dinheiro para novas tecnologias. Mas e as consequências disso para o mundo? Ninguém um dia pensou que se tivesse tanto carro na rua, que nós teríamos problemas com gás carbônico ou o trânsito tão lento. Era para ser mais rápido e hoje, se você pegar uma bicicleta, você atravessa a cidade de forma muito mais rápida, né? Então ninguém pensou essas coisas e a gente já viu algumas consequências de tecnologias que não se pensou muito sobre elas, as consequências. Só se pensou na ética da ciência. Quem vai chegar primeiro nessa descoberta? Então eu tenho medo de que outras coisas que fiquem cada vez mais acentuadas e mais rápidas, sim, daqui a pouco... Quais são as consequências a gente ficar brincando mesmo com inteligência artificial? Talvez as consequências disso sejam muito mais graves do que um monte de carro na rua parando o trânsito. Então isso me assusta um pouco. Não refletir sobre. Ô, João, a tecnologia pode ser nossa aliada e nos dar suporte para termos conhecimento? Sim, né? Sobre isso, essa é a parte positiva que, na minha opinião, é praticamente indiscutível. Eu estou na pós-graduação agora, né, no doutorado, e eu fico pensando o quanto que achar artigos para ler, estudar, encontrar livros, materiais, o tanto que isso é prático e rápido nos nossos dias. Eu fico imaginando como que isso funcionava 100 anos atrás, já pensou? Como que eu ia conseguir um livro se não tinha na biblioteca aqui? Aí, nossa, devia ser muito difícil. Então, o conhecimento, ele andava muito mais devagar. Por outro lado, hoje a gente gera tanto conhecimento de uma forma tão acelerada que a gente já não consegue aproveitar o próprio conhecimento que é produzido. Então, se de alguma forma antes a gente tinha barreiras da ordem da distância, da logística toda do conhecimento, hoje a gente tem um excesso de conhecimento de informação que ela, por si só, esse excesso por si só se transforma numa nova barreira. Parece que tudo é esquecido muito rápido, as coisas se atualizam de uma forma muito rápida, então, estamos produzindo muito mais conhecimento, mas ainda não estamos pensando também sobre o que fazer com tanto conhecimento. Ô, João, olhando para as redes sociais, a gente vê muitas opiniões intolerantes, muitas brigas, discussões preocupantes até. Você acha que o meio virtual facilita a propagação do discurso intolerante? Sobre isso, eu tenho uma opinião também bem formada e eu acredito como você colocou. Eu acho que, frente a frente, assim, tete a tete, eu duvido que muitas pessoas teriam coragem de dizer o que dizem umas para as outras, né? Aí parece que as redes sociais, elas se tornam uma espécie de um escudo, porque a pessoa não está me vendo, né, o rosto, não está olhando no olho. E vão acontecendo umas coisas curiosas. Esses dias duas amigas minhas de posições políticas diferentes, elas brigaram. E eu lembro quando a gente era criança, né? Você brigava, você ficava de mal, né? Você não virava a cara. Agora não, agora a ameaça é: eu vou te excluir do Facebook, né? Eu acho isso muito curioso. Agora as pessoas não se dão mais tapas, as pessoas não... Né? Agora eu te descurti, né? Mas eu acho tudo muito maluco. Eu acho que a gente cria personas no universo das redes sociais. Muitas vezes eu crio um perfil... tem muita gente que fala do perfil fake, né? Na minha opinião, não existe perfil que não seja fake. Todo perfil de qualquer rede social, ele é fake porque nós apresentamos uma outra coisa ali que não sou eu de fato. E essa outra pessoa ali que está ali falando, às vezes ela é muito mais nervosa, esbraveja e é radical, muito mais do que a pessoa que está aqui do lado de cá, o real. Aqui na frente ele é uma pessoa mansa, até calma, encontra, cordial, mas lá aquele perfil ele é voraz, parece que vai jogar uma bomba atômica no mundo a qualquer momento. Eu acho sim que as redes sociais elas potencializam essas raivosidades. Eu fico um pouco preocupado com isso, sim. Professor, você comentou que essa evolução está cada dia mais rápido, mais acessível. Você acha que vai chegar num ponto que a sociedade vai ter que controlar a evolução para o ser humano conseguir acompanhar ela?
Essa é uma pergunta boa e difícil, hein? Eu sinto que a sociedade cada vez mais vai ter que se acostumar com o não estável. Não só vai ter que se acostumar com o fluxo muito rápido, como ela tem que aprender cada dia mais a gostar desse fluxo rápido. Acontece que eu acho que tem um limite, eu acho que tem um teto. Ninguém consegue acompanhar e ninguém consegue gostar de tudo isso, porque vai chegar um limite que é um teto mesmo, limite humano, limite da consciência, limite físico. Não, eu acho que tem um teto. Eu acho que a partir desse momento, eu não sei se a palavra seria algum tipo de regulação. Eu acho que seria... Vai chegar um momento em que a humanidade ela não vai dar conta mesmo de acompanhar tudo isso e ela vai ter que aprender a lidar com o fato de que não vai dar conta. Isso me assusta. Ela vai ter que... Por hora, a gente tem uma ilusão de controle, né? A gente tem a ilusão de que eu domestico as florestas, os rios, os oceanos, as tempestades, tudo isso eu domestico. E, de repente, a nossa própria cria, que é a tecnologia, ela começa a ficar tão maior do que o ser humano, que o ser humano já não tem controle sobre aquilo. Imagina daqui a algum tempo, algoritmos, né, decidindo, por exemplo, qual região da cidade que não vai ter água. Algoritmos, não são mais seres humanos. Serão algoritmos e sistemas que vão decidir quem vai ter comida ou não, não sei. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e ela me assusta particularmente. O momento em que o ser humano assumir que não vai dar conta da própria cria. A cria ficou muito maior do que o criador, e aí eu acho que o criador vai ter que assumir que não dá conta daquilo, jogar a toalha. O que isso significa? Terceirizar todas as tomadas de decisões. Quem vai decidir para mim agora não são mais os seres humanos que vão decidir, são máquinas, são sistemas. É o Google que decide para mim hoje quem é verdade já. O que é verdade? É a busca que aparece em primeiro lugar lá. Já é um algoritmo decidindo o que é verdade, o que é mais confiável, o que deve ser lido primeiro. A criatura, né, já está ficando cada vez maior do que o criador. Isso me assusta. João Flávio, nós vimos que a tecnologia atualmente ela está numa nova corrida. Igual foi em meados aí de 60, 70, estamos vivendo isso novamente e mais intenso. Você acha que a tecnologia hoje, nós acompanhamos ela em diversos países, você acha que ela é distribuída de maneira igualitária, mundialmente falando? Essa é uma pergunta muito complicada. De forma bem rápida, a gente tem que assumir que tudo que nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de Ocidente, e principalmente de um Ocidente, o Ocidente Norte, né? Então a gente está falando quase que, do ponto de vista da população mundial, talvez nós estejamos falando de, no máximo, 1/5, 1/6 da população que tem acesso a tudo isso que a gente está falando. Então, nossa, é tão assustador assim? Mas a gente está falando de uma parcela muito pequena da população mundial. Mas cada dia a gente vai ver a popularização desses dispositivos, tudo ficando cada dia mais barato, tudo ficando cada dia mais acessível. Devagar essas coisas vão chegando para todo mundo. Quem não se lembra, né, quanto custavam os primeiros smartphones, eram absurdos. E hoje, quem não tem no Brasil, né, a pessoa está desempregada, mas tá muito mal de grana, mas ela tem um smartphone, até porque ela depende disso até para procurar empregos, enfim. No Brasil, que é o Brasil, isso se tornou uma febre, né? Então, eu acho que sim, tem um abismo muito grande, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, em falar, por exemplo, na grande maioria dos países da África, ou em algumas regiões do próprio Brasil, que é bem mais longínquo, que os recursos são bem mais escassos. Eles ainda estão falando de chegar geladeira e fogão e energia elétrica lá, né? Então, quanto tempo vai demorar para chegar a internet razoável para então eu ter um smartphone? Então, no caso deles, vai muito tempo ainda. Mas eu acho que é só um delay, eu acho que é só um atraso. Eu imagino que em algum tempo essas coisas chegam lá. E quando chegam, elas transformam, né? Então, se você tinha alguém que numa cidade pequena, eu venho de uma cidade pequena, aquela tradição mineira minha, né? A minha adolescência a gente jogava baralho, truco, a gente jogava futebol na rua até 15 anos. Hoje não, hoje isso é um absurdo, né? Ninguém mais faz isso. Então, quando essas tecnologias chegam, elas chegam e transformam
mas sempre com algum delay, porque eu imagino que isso já acontece já tem algum tempo nos Estados Unidos e no leste europeu, no canto ali ocidental da Europa. Acho que essas transformações já acontecem faz muito tempo. Então, tem um delay, mas tem um abismo, sim. E, assim, nós vemos que a tecnologia em países pobres, ela existe, mas, assim, para uso bélico. Você acredita que é um pouco de negligência do governo não ceder ao povo um acesso à tecnologia para melhorar o desempenho social? Negligência, eu acho que tem interesses políticos, tem muitos interesses econômicos. Eu acho que sempre a tecnologia bélica está alguns anos na frente, né? Isso é muito curioso. Tecnologias para destruição estão sempre alguns passos adiante das tecnologias de construção, né? Isso é muito estranho, né? E sempre foi assim. A gente já tinha redes de informática funcionando há muito tempo. O surgimento dos navegadores e da www, né? É tanto tempo depois. Por quê? Por que isso fica ali fechado tanto tempo, né? E quantas outras de muitas ordens. Enfim, acho que nós teríamos tecnologias para fazer muitas coisas boas que continuam guardadinhas lá. Isso também é muito preocupante, muito estranho, né? No mínimo. Ô, João, como algumas pessoas podem usar de má fé, usar a tecnologia de má fé para explorar outras pessoas? Tem muitas formas, tem muitos conceitos a respeito disso tudo. E nós tratamos disso em aula há pouco tempo, né? Eu acho que um dos conceitos que serve para a gente responder essa pergunta é o conceito de simulacro. Simulacro é uma simulação mal feita e que conta ainda com a boa vontade da pessoa enganada em aceitar aquela mentira mal contada, né? Acontece que nos nossos tempos, contar uma mentira, por exemplo, usando o Photoshop para editar uma imagem, adicionar ou retirar alguma coisa, isso vai ficando muito fácil, né? E fica cada dia mais democrático. O que eu acho que as tecnologias fazem é democratizar, em muitos casos, seguindo essa sua pergunta. As tecnologias democratizam processos de simulação. A tecnologia democratiza Instagram. Eu boto o filtrinho aqui na foto e tem um monte de aplicativos de edição de imagem que eu troco a cor dos olhos, eu monto coisas sem sequer ter um conhecimento muito aprofundado de Photoshop nem nada. Então eu democratizo a construção de simulacros. Eu democratizo, eu dou possibilidade para que mais e mais pessoas consigam construir mentiras. E as tecnologias que podem revelar mentiras, que podem desvelar e pode ajudar as pessoas a encontrar as verdades das coisas, as verdades dos eventos, dos fenômenos, elas também podem ser usadas para a construção de mentiras. E nesse aspecto, de novo, acho que é negligência do ponto de vista ético. Ninguém pensa, ninguém para refletir. Vamos soltar um aplicativo que edita imagens e fica baratinho ou de graça ali no Android, no iOS? Beleza, baixa isso e aí vamos todo mundo produzir fotos mentirosas? Sobre essas coisas acho que as pessoas não têm refletido ainda. E não importa isso, parece. Me importa que eu faça um aplicativo que muitas pessoas baixem e eu ganho uma grana com isso. Então a ética é outra. Não importa se eu estou usando isso para forjar eventos. O que importa é eu ganhar dinheiro com isso. Acho que as pessoas não pensam isso. João, queria agradecer pela sua participação. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que o encerramento que eu faria é: não acreditem cegamente e sem crítica em tudo que a tecnologia faz. Precisamos olhar para isso de forma um pouco mais crítica, mas também não tenham medo. Também não acho que, pelo menos a curto prazo, o Arnold Schwarzenegger abra um túnel do tempo aí e apareça um apocalipse tecnológico. Acho que ter um equilíbrio disso tudo é olhar de forma mais crítica e parar, refletir, ter algum afastamento, medir as consequências, né? E para nós, né, produtores de informação, jornalistas, publicitários,
acho que tem consequências muito graves na forma com que nós produzimos conhecimento e informação. Se nós estamos fazendo um bom uso disso, dessas tecnologias todas, ou se as tecnologias estão sendo usadas muito mais para manipulação e instrumentalização de verdades da população, da sociedade. Eu acho que o conflito ético dos jornalistas do nosso tempo está ficando cada vez mais intenso por conta dessas tecnologias e das facilidades que elas prometem. Mais uma vez, obrigado. E lembrando que esse programa foi feito pelos alunos Joyce Soares, Cleberson Rodrigues, Arthur Moresca, Vitor Conrado e Tainã Norato, todos eles da terceira etapa de jornalismo. Até a próxima e um grande abraço. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP.